Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse, falando então sobre a segunda besta, a que emerge da terra. No vídeo anterior falamos da primeira besta, a que emerge do mar. E hoje vamos compreender um pouquinho sobre esta segunda besta, ok? Então antes de começarmos, já curte, já põe o dedinho aí, ajuda a gente para que este vídeo possa chegar a mais pessoas e compartilha, se inscreva, enfim, todas essas coisas aí que a gente está sempre pedindo para nos ajudar, tá bom? E Deus abençoe muito sua vida, fique até o final para que você possa compreender então esses estudos, ok? Então vamos lá, versículo 11 do capítulo 13 diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então vamos ver, outra besta, identificada então como falso profeta, é semelhante a um cordeiro, como diz o texto. O cordeiro era um símbolo do sacerdócio do culto imperial, que era uma imposição à adoração a César. Então, por isso, na carta também às igrejas, Jesus repreende algumas igrejas que prestavam culto ao imperador, adoravam o imperador, até porque era uma imposição. Então, o cordeiro, ele simbolizava este culto. O culto imperial surgiu pela primeira vez, então, nas províncias da Ásia, e esta adoração validava, então, a lealdade que os cidadãos tinham para com o imperador. Então, esta segunda besta, nós a vemos como o falso profeta, ou a outra besta. E ela então serve de porta-voz para o anticristo. E ele se faz de profeta e conduz as pessoas então à adoração da primeira besta, que é o anticristo. No capítulo 16, um pouquinho mais para frente, porque aí lá na frente vai então estar falando desta besta, mais especificamente e em situações e ocasiões posteriores, mas eu vou trazer aqui dentro deste contexto. No capítulo 16, versículo 13, diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. No capítulo 19, versículo 20, diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aqui, neste contexto aqui que nós estamos lendo, nós estamos vendo no capítulo já 19, um pouquinho mais à frente, é quando a besta, a primeira besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é esta besta que nós vamos ver hoje, elas então, quando o Senhor Jesus vem sobre a terra, ele lança as 2 bestas, que na verdade a primeira besta é um homem possuído pelo espírito de Satanás, e o falso profeta, que recebe poder da primeira besta. Eles são então lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, no inferno. Até então, este inferno, este lago de fogo e enxofre, ainda não havia ninguém entrado lá. E eles então são os 2 primeiros que são lançados lá no fogo, no lago de fogo de enxofre. E no capítulo 20, no versículo 10, diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta.
e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, já aqui no capítulo 20, agora Satanás também é preso, é lançado neste lago, se juntando então à primeira besta e à segunda besta, né? E aqui eles são presos para que dê início ao milênio. Então eles ficam lá presos por 1000 anos, ser solto por breve tempo para ser derrotado novamente, voltar para o lago de fogo e enxofre definitivamente. Então a besta da terra ou falso profeta atua como um propagandista da primeira besta, que é o anticristo, e suas ações, né, falsificam o testemunho e as obras do Espírito Santo, os milagres, fazendo maravilhas, enganando as pessoas, né, como se fosse o lado espiritual da primeira besta, como se fosse e trazendo para as pessoas uma falsa religião, uma falsa espiritualidade. Então ele representa, ela, né, a besta, representa uma falsa religião, e ela é então, como eu disse, acompanhada de milagres, e ela será extremamente persuasiva e revestida de credibilidade. Mas nós temos que pensar que esses milagres, eles serão imitações dos que a gente vê nas escrituras, né? E serão imitações. Então vamos ver o versículo do 16 ao 18, diz assim: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Esta parte da escritura, este assunto aqui é muito, muito polêmico, está principalmente atualmente por causa de tantas tecnologias que nós temos visto, de tanta evolução da ciência. É um assunto que é muito falado hoje, e todo mundo tentando encontrar a resposta para esta marca, mas nós temos que pensar que nós não vamos passar por este momento de sermos marcados. Todo crente em Jesus, todo cristão em Jesus, não vai ter que passar por esta situação. Mas, porém, contudo, nós vemos nos dias de hoje uma evolução dos acontecimentos para que tudo seja preparado. Se você for pensar que hoje nós já temos um sistema, vamos dizer assim, mundial, que controla as nossas vidas pelos nossos documentos. Nós temos sistemas bancários dos quais nós fazemos operações bancárias. Então nós estamos vendo agora o direcionamento para as moedas digitais, uma moeda única. Então tudo são passos que hoje nós estamos vendo, que está sendo dado para que exista um momento culminante, que vai ser então neste momento que o anticristo vai estar, vamos dizer assim, reinando ou dominando neste momento, para as pessoas controlar com braço de ferro, né, com a sua maldade, em que as pessoas então vão chegar a estar neste controle. E se não tiver então esta marca, que nós não sabemos qual é, ou esse sistema que já está sendo implantado não estiver nesse sistema, então a pessoa não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ficar limitada, né? Então nós já estamos vendo isso, até podemos dizer a passos largos, porém ainda não dentro do sistema da grande tribulação, que vai ser um período em que vai ser exigido adoração, vai ser exigido que as pessoas
coloquem esta marca como um meio de adoração, porque o falso profeta vai levar as pessoas a adorarem o anticristo, porque é este o intento, o sonho, o desejo deles, ser adorado. Não só manipular as pessoas, mas ser adorado, ser controlador das pessoas, né? Tentar controlar todas as pessoas. E o fará pela força, como nós temos visto aqui. Bom, vamos continuar. Nós vamos lembrar então que nesse período vai ter também uma marca que é de Deus em algumas pessoas. Vamos lembrar? Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então o anjo diz: espera, não danifica nada ainda. Isso está lá para diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, neste período vai ter outras pessoas que terão o selo de Deus, em oposição ao selo do anticristo, ou a marca da besta. Isso também está paralelo no capítulo 14, que é o próximo capítulo depois desse, mas que fala do mesmo assunto do capítulo 7, que na verdade está falando sobre os 144 mil judeus selados. Vamos ver então, 14, versículo 1 diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, nós já falamos também sobre este assunto, e esses 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel, que sairão para pregar o evangelho eterno, o evangelho de Cristo, não mais a lei, mas a palavra que é eterna. E eles então serão selados e protegidos até que cumpram a sua missão de propagar este evangelho e de alcançar as vidas do seu povo nesta pregação. Então, estes serão selados também, porém, com o nome de Deus e de Cristo, ao mesmo tempo que terão aqueles de todos os povos da terra, como nós já vimos, toda a língua, tribo, nação, povos, que vão sim se dobrar, aceitar a marca da besta, seguir a besta, porque vão achar melhor seguir. Então, a besta tem a sua respectiva marca, que ela coloca sobre aqueles que a adoram. Como eu disse, ela quer adoração. A marca da besta é uma falsificação do selo do nome de Deus nos santos, porque tudo que ele faz é imitar. A besta se apropria daqueles que estão marcados com a sua marca, e eles são então seus escravos. Olha que triste, né? E nós vemos então, hoje em dia, pessoas que deliberadamente querem seguir o mal. Pessoas que escolhem fazer o mal. Não é porque são cegos, não têm conhecimento, porque nós podemos dizer que hoje muito poucos pode dizer que não tem conhecimento de nada das coisas de Deus. Muito pessoas que não foram atingidas pelo Evangelho. Muito pouco. Eu não sei trazer essa porcentagem mundial, mas eu sei. Hoje em dia está tudo claro, propagado, a não ser os países de ferro, que não entra o Evangelho. Realmente esses aí já só pelo poder de Deus para alcançarem a salvação, porque eles proibido qualquer tipo de pregação do Evangelho, enfim. Mas nós sabemos que aqueles que têm conhecimento das coisas, tudo é acessível, e muitos escolhem seguir o mal. Infelizmente é assim.
Vamos então ainda no capítulo 14, que é o próximo capítulo do que nós estamos tratando, mas está dentro desse contexto também. Os versículos 9 e 10 diz assim: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. Então nós vemos pela palavra de Deus que haverá castigo para aqueles que deliberadamente seguirem a besta, né? Infelizmente vão ser condenados, julgados e receberão o castigo por quererem escolher a besta e não a Deus. E as coisas ruins, as coisas erradas. E a gente fica pensando que quanto vai ser difícil alcançar corações, essas vidas, né? Bom, vamos continuar. No capítulo 20, versículo 4, diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E infelizmente nós observamos aqui que aqueles que neste período não aceitarem a marca da besta, muitos serão martirizados, porque o texto aqui fala sobre as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não aceitaram adorar a besta nem a sua imagem, e que não receberam o sinal na testa e na mão. Então vai haver pessoas que serão salvas mediante entregarem suas próprias vidas, mas não vão adorar a besta. E eles serão então os mártires da grande tribulação. E nós já falamos um pouco deles também em vídeos anteriores, mais especificamente. Então você pode visitar e conferir. Eles viveram e reinaram com Cristo. Então essas pessoas que durante esse período da grande tribulação vão ser mortas, eles vão então viver, ou seja, pela ressurreição, né? E eles vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, tá bom? Então vamos lá. João apresentou o nome da besta de forma simbólica, como ele fala, né? 666. Então, olha, poucos elementos da visão que João teve lá na ilha de Patmos causam tanto impacto, tanta conversa, tanta coisa assim que vem na imaginação das pessoas, como esta marca que é mencionada aqui no livro de Apocalipse, que ele fala que recebe o número de homens 666. E a gente vê muita coisa, todo mundo tentando decifrar, tentando achar explicação, tentando dar nome, vamos dizer assim, nome aos bois, nome às pessoas, tentando identificar pessoas dentro deste número, tentando identificar dentro do sistema, enfim, de muitas coisas. Nem se ele está por aí, imaginamos que já esteja. Nós não sabemos quando ele vai se manifestar, como vão começar suas ações. Assim, basicamente, né? Nós temos da Bíblia, mas assim, no mundo político, no mundo global, nós não sabemos, né? Nós imaginamos que isso só vai ser conhecido para as pessoas que estiverem nessa época aí, passando por este momento. Como nem a língua grega e nem a hebraica, elas possuíam um sistema numérico, assim, separado do alfabeto, que nem nós temos o alfabeto de letras e nós também temos a numeração.
Letras que são relacionadas aos números. Então, cada letra do seu alfabeto representa um valor numérico. Então, pode ser que o símbolo numérico da besta seja a soma desses valores das letras, né, numéricos do seu nome. Mas são apenas conjecturas, hipóteses que nós temos então, porque é o que temos na Bíblia, né? E para concluir, ele desenvolveu então uma trindade forjada, como se ele imitasse a trindade única de Deus, né? Como nós conhecemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós conhecemos uma unidade de três, até difícil de explicar também, né? Mas ele tenta então desenvolver esta, vamos dizer assim, trindade. Nós temos Deus, o Pai, que envia o Filho, o Cordeiro, e que derrama o Espírito Santo e sela seus santos. E nós temos aqui então o diabo, que é o dragão, né? Que envia ou toma posse do homem da iniquidade, que é a primeira besta ou o anticristo, e que dá poder para a segunda besta, que é o falso profeta, que então representa a religião e aquilo que vai se desenvolver na parte ali que vai ser considerada como se fosse o Espírito, né? Para nós, o que é o Espírito Santo. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, deixa uma pergunta aí que eu respondo. Se você fizer um comentário, vou ficar muito feliz por isso, tá bom? E espero que você tenha compreendido todas essas palavras. E que Deus abençoe você e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. E Deus abençoe sua vida.